E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O garoto de outra dimensão. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, muito prazer, sou fulana. Gostaria de parabenizar você e o Matheus pelo canal, pois eu amo ouvir os relatos e sou muito fã do canal. Ana, antes de contar o relato, eu gostaria de pedir a você que, por favor, me avise se contou o relato para que eu possa assistir o vídeo o mais rápido possível. Eu vou te responder aqui, tá? Eu vou responder, preciso avisar. Aí. Pronto. Beleza. Bom, meu nome é fulana, sou do interior de São Paulo, hoje estou com 17 anos, mas quando aconteceu isso eu tinha entre os meus 7 e 8 anos. Para um melhor entendimento, irei explicar brevemente como era a minha rotina na época. Eu não morava na cidade em que eu moro atualmente, eu morava em uma cidade vizinha, a uma meia hora de distância da cidade em que hoje vivo. Na época, eu estava na primeira série. Eu morava em um rancho afastado da cidade. Era na zona rural. Lá, eles disponibilizavam o transporte para os alunos da zona rural. Então, eu ia e voltava da escola de van. E entre a minha casa e a escola, havia fazendas onde o motorista tinha que passar para buscar e deixar alunos. Mas bom, nada demais até aí. Até que um dia, um aluno novo entrou na escola. Ele se chamava Lucas. E por coincidência, ele morava em uma fazenda na região onde eu morava. Ou seja, ele iria usar a mesma van que eu para ir e voltar da escola. Eu não tinha ido com a cara dele. Ele era uma pessoa normal, mas era estranho de certo modo. Ele tinha os cabelos claros, uma mescla de loiro com cor de mel, tinha os olhos claros também, pele branca e aparentemente pálida, com sardas pelo rosto e braços. Logo nos primeiros dias dele na escola, ele veio puxar assunto comigo, mas eu vivia me esquivando dele porque eu não gostava da presença dele. Era como se ele trouxesse consigo uma energia pesada. Mas eu sentia pena, pois ele estava sozinho, era novato e não tinha amigos. Então eu resolvi fazer companhia para ele e depois desse dia começamos a andar juntos todos os dias. Fomos nos tornando colegas, mas essa amizade, que aparentemente era boa, não durou muito. Com o passar dos dias, ele começou a se tornar agressivo comigo. Ele falava de forma grosseira. Ele até mesmo fez coisas estranhas, atitudes esquisitas. Uma vez, na saída da escola, estávamos em frente a um canteiro de flores, esperando a van chegar. E ele do nada surtou, me segurou e começou a pegar terra do canteiro e jogar em mim. Até mesmo me fez comer terra. Ele parecia se divertir com a desgraça dos outros. Mas o mais estranho de tudo era que ninguém ao nosso redor o viu fazendo isso. Era como se nem estivéssemos ali. Ele passou a roubar meu lanche na escola, passou a fazer brincadeiras de mau gosto e assim por diante. Ele era um garoto ruim. Mesmo com a inocência de uma criança, eu sabia que aquelas coisas eram erradas. Então eu fui me afastando dele aos poucos. As conversas pararam, não conversávamos mais. Aos poucos fomos nos distanciando. Lembrando que nessa época ela tinha entre 7 e 8 anos. Até que certo dia o motorista parou a van em frente a uma outra escola para esperar os alunos serem liberados. Ele sempre parava a van em frente a uma igreja que com toda certeza era abandonada, pois ao redor estava cheio de mato. O lugar era todo sujo e nunca havia pessoas ali, nem durante o dia, muito menos à noite. O lugar era bem macabro, mas era um ponto de encontro entre os alunos daquela escola e a van, já que a igreja ficava em frente à escola.
Como fazia muito calor, os alunos sempre desciam da van e encostavam no muro dessa igreja ou ficavam sentados no chão, na sombra, esperando pelos alunos. A igreja era no centro do terreno e ela era redonda, era bem grande, e o muro começava em uma parte e vinha um portão de grade que sempre estava aberto, e depois o muro continuava. E ao redor e nos fundos, a igreja era cercada pelas casas que tinham ao redor. Então o muro era só na frente mesmo. E nesse dia não foi diferente. Todo mundo desceu. O Lucas e mais umas 4 crianças. Todo mundo desceu. O Lucas e mais umas 4 crianças. Mas o Lucas já era bem grande para a idade de uma criança. Ele era um adolescente, se fosse reparar na estatura física dele. Eles então desceram da van e ficaram na sombra do lado de fora, encostados no muro da igreja. E dentro do terreno da igreja tem um banheiro, aos fundos, que vive fechado. Mas quem passa pela rua e olha através do portão de grade consegue ver o banheiro. O Lucas, então, resolveu ir até lá, porque uma das crianças comentou com ele: "Ah, você sabia que aquele banheiro é assombrado? Ninguém tem coragem de entrar lá." E ele, com um olhar de deboche, respondeu: "Ah, é? Pois eu tenho. E quem quiser entrar lá, que venha comigo." Na hora eu fiquei pasma, porque ele não estava só zoando e ameaçando entrar. Ele realmente entrou lá dentro e seguiu até o banheiro. E novamente eu tive a impressão que mais ninguém via a situação acontecendo, pois o motorista estava bem ali ao lado, conversando com o motorista de um ônibus e não falava nada. Ele provavelmente teria dado um sermão nas crianças, porque afinal seria invasão de propriedade. Mas por mais que eu estivesse assustada, eu também estava curiosa. Eu queria saber o que tinha lá dentro daquele banheiro, se era mesmo assombrado, como todo mundo dizia. Então, olhando pela janela da van, eu vi o Lucas abrindo a porta do banheiro, que por incrível que pareça só estava fechada e não trancada. Já estranhei por aí, mas ele continuou e foi além. Entrou no banheiro e as crianças foram com ele e entraram também. Então eu desci da van curiosa, mas não entrei no terreno. Fiquei observando tudo pelo portão de grade, até que o Lucas perguntou: "Vai ficar aí parada?" Então eu resolvi ir até lá, mas algo me dizia para não ir. Mas a curiosidade falou mais alto e então eu fui. Faltando apenas uns 3 passos para chegar até o banheiro, eu percebi que estava todo limpo, preservado, como se cuidassem daquele lugar todos os dias. E isso era estranho, porque o lugar estava sempre fechado. A igreja em si, e não o portão, né? Que sempre estava aberto. O portão estava sempre aberto, mas a igreja vivia fechada. Ninguém via movimentação no lugar em parte alguma do dia. Era impossível aquele banheiro estar tão limpo daquele jeito. O Lucas e as crianças já tinham entrado lá, e como eu reparei que ninguém saiu correndo ou algo assim, deduzi que se eu entrasse nada ia acontecer também. Mas eu sabia que não estava conversando com o Lucas. Deduzi que se eu entrasse nada ia acontecer também. Mas eu sabia que não. Estava conversando com o Lucas e lembrei dos instintos impulsivos dele. E eu fiquei com medo de alguma coisa acontecer. Mas entrei mesmo assim. E a partir de agora é que a coisa fica sinistra. Quando eu coloquei meu pé para dentro do banheiro, tudo mudou. O ambiente mudou, o banheiro já não era mais limpo, tudo estava sujo, tinha marcas de sangue e lama que cobriam todos os lados do banheiro. Era um fedor que rodeava o lugar e eu fiquei completamente sem reação, pois minutos antes o lugar estava limpo e bem cuidado. E quando eles entraram lá, estava tudo de boa, como se nada tivesse errado. Então eu olhei para o Lucas e parecia que só ele via ali. E parecia que só ele me via ali. E via que eu estava vendo tudo aquilo, como se só ele soubesse.
Eu fiquei encarando o Lucas com uma expressão muito confusa e amedrontada, e ele só ria. Era uma risada de deboche. Foi quando eu senti algo se mexer acima de mim. E quando olhei para cima, tinha uma cabeça pendurada no teto. Mas só para deixar claro, a cabeça estava viva. Era como se alguém tivesse colocado aquilo lá. Eu não sei explicar. Eu só sei que aquilo começou a gritar para mim. O rosto era de uma mulher e estava todo deformado. Era como se eu estivesse em outra dimensão. Foi quando eu vi, de canto de olho, o Lucas puxando a maçaneta e fechando a porta. E eu fiquei, por questão de segundos, presa lá dentro, escutando aquele rosto, aquela cabeça, ou sei lá o que era aquilo, gritar para mim. Foram só segundos, mas para mim parecia uma eternidade. Quando do nada a porta abriu e eu saí correndo. E enquanto passava ao lado da igreja, que tinha uma parte de vidro, eu consegui ver que havia sombras dentro do lugar, meio que correndo lá dentro também. Aí que eu corri mais ainda. Eu corri tanto que eu acho que eu cruzei o terreno todo em menos de 5 segundos. Nisso o motorista já estava buzinando, esperando por mim. Só faltava eu. Sendo que quando chegamos lá nesse banheiro, devia faltar ainda uma meia hora para a galera da escola sair. Eu devo ter ficado 1 minuto lá no terreno e no banheiro. Era como se o tempo tivesse acelerado. Eu entrei na van e não olhei para ninguém. Eu só entrei na van, sentei no banco e segui viagem na minha, quieta no meu canto. No outro dia, na escola, fui procurar o Lucas para conversar com ele. Perguntar se ele podia me explicar o que tinha acontecido lá. Então eu fiquei esperando ele descer da van. E eu fui a primeira a descer, então fiquei esperando. Mas ele não desceu. Ele não foi naquele dia. No outro dia ele também não foi, nem na semana seguinte, ele simplesmente parou de frequentar a escola. Na verdade, ele desapareceu mesmo, porque eu perguntei para algumas pessoas que fizeram uma certa amizade com ele e disseram que ele não disse nada sobre se mudar de escola ou cidade. Até falaram com certa zoeira que ele era meio estranho. Ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Continuei estudando naquela mesma escola por anos e depois me mudei da cidade e nunca mais o vi. E depois, em um certo dia, quando o motorista estacionou em frente àquela bendita igreja, eu só consegui reparar claramente que havia um cadeado no portão da igreja. Tinham fechado o lugar para que ninguém pudesse entrar. Desde aquele dia, eu tive certeza que ele não era uma pessoa normal. Ele não era como nós. Ele sabia de coisas que ninguém mais sabia. Eu pude ver isso. Ele era uma pessoa que escondia segredos. E quando cresci e fiquei um pouco mais velha, me lembrei dessa história e tive certeza que naquele momento ele fechou a porta e me trancou lá dentro com alguma intenção. Ou algo ia me matar ali mesmo, ou de alguma forma eu ia parar em alguma outra dimensão, sei lá. Pois aquele banheiro com certeza funcionava como um portal para um outro mundo. Talvez o mundo de onde veio o Lucas? Me pergunto isso até hoje e fico questionando quem era aquele garoto e o que ele queria comigo, mesmo sabendo que não vou ter as respostas algum dia. Aquele dia ainda me causa um certo pavor. Será que ele não era só um menino estranho que passava por problemas em casa? E Deus me livre, sei lá o que aconteceu para ele sair e sumir sem motivo nenhum? Porque às vezes a criança sofre alguma coisa dentro de casa e repete esse comportamento estranho aí com outras pessoas, sabe? Comportamento agressivo e tudo mais. O que não explica se ele era apenas um garoto normal e não sei o que acontecia na casa dele, na família dele, o que aconteceu com ele para ele sumir da escola, não sei. Mas tem o lance do banheiro, né? Que claramente você viu uma coisa no momento e outra mudou totalmente no segundo momento. E o que é essa cabeça aí falando, rindo, só uma cabeça no lugar? Isso é estranho.
Mas outras crianças também viam, então, algumas viam, outras não. Apenas as crianças viam, os adultos não. Era mais ou menos isso? Sei lá, gente. Sei lá se é um menino de outra dimensão, se é um espírito, se era um menino com problemas em casa. Algo do tipo. Algum distúrbio psicológico. Mas e a cabeça? A mudança do local ali do banheiro, né? Não sei, ficam aí os questionamentos. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.